a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 20. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 20. E hoje nós vamos continuar ainda tratando as parábolas do Senhor Jesus Cristo, Mauro. Mauro, você não pode jejuar tanto assim, tá, Mauro? Senão, chega no dia 26 a gente já não lhe vê mais. Mas nós vamos continuar tratando das parábolas de Jesus Cristo. Nós temos, na verdade, desde setembro, tratado essa temática de Jesus Cristo ensinando sobre o reino dos céus. E nós temos falado sobre as parábolas de Jesus, quando ele fala, o reino dos céus é como? E hoje, mais uma vez, a partir do verso 1, no capítulo 20, nós vamos tratar essa parábola. Quem achou diz amém. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Saindo outra vez, cerca da hora sexta e da nona, fez da mesma forma. E ele saindo cerca da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes, por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram-lhe, porque nenhum homem nos contratou. Ele lhes disse, ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Verso 8. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, até os primeiros. E vindo os que foram, cerca da hora 1/10, receberam cada homem 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo recebeu cada homem 1 denário. E recebendo, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor o dia todo. Mas ele respondendo, disse a um deles, amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te pelo caminho, e eu quero dar a este último, tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros, os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ministra ao nosso coração, Pai. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti. Sem Ti não conseguimos, sem Ti não aprendemos, precisamos do agir do Senhor em nós, Pai. Então, com graça e misericórdia, age, Pai. A despeito das nossas limitações e fraquezas, vem com Teu poder e força e graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diegão, que bom que você está aqui hoje. Os últimos serão os primeiros, Diegão. Você certamente já ouviu essa expressão e ela é bem comum. Eu, como primeiro aluno, irmã Mônica, da chamada AB, então Abraão sempre era o primeiro. Eu ficava muito chateado, irmã Sara, quando a professora inventava de liberar a turma. Hoje eu vou fazer da chamada de trás para frente. E aí eu ficava, poxa vida, eu era o primeiro, agora eu sou o último, né? Então a gente tem essa fala comum, que se tornou comum, mas ela parte das Escrituras. E como nós acabamos de ler, Jesus está usando essa parábola e essa expressão lá no final, Tiagão, para explicar uma pergunta que nós vamos ver mais para o final da palavra. E Jesus, mais uma vez, ele parte do que é comum. Parábola, Jesus está pegando algo que é comum, algo que é cotidiano, irmã Valesca, e revelando verdades espirituais, para que as pessoas pudessem entender a partir do contexto delas. Então, quando Jesus usa essa imagem, Bruno, ele está dizendo, olha, isso é comum para vocês.
no período de colheita de uvas, você tem que colher muito rápido, porque logo depois, os comentaristas vão dizer que começa o período de chuva. E se você não é rápido na colheita, Egésio, das uvas, você acaba perdendo a sua plantação, a sua safra, enfim, a colheita. E aí, onde é que é o lugar que eu vou encontrar trabalhador? É na praça mesmo. A praça é como se fosse, Bruno, você que é o cara do mercado aí, o LinkedIn, né? Ou o que mais? Um Indeed. Funciona assim também? Na minha época, irmãos, eu não sou tão antigo assim. Quem pegou no Brasil classificados que tinha no jornal? Existia classificar? Alguns. Não fica com medo de levantar a mão não, irmão. Se eu estou levantando, irmã Dulce, aleluia, glória a Deus. Romário, você viu classificado. Se fosse hoje, estava lá, Romário, limpa a piscina, deixo novinha para você. Ligue, não era assim? Anunciava carro, tudo. E também oportunidade de emprego. E era isso que, esse imaginário, então, que Jesus está trazendo, dizendo, olha, um dono de uma vinha, um chefe de família, saiu e foi numa praça. Não foi para conversar, ele saiu cedo para encontrar trabalhadores. E aí, se você se confundiu, ou se para você foi difícil entender hora terça, hora sexta, hora nona, hora undécima, se você está com a NVI, ela já dá uma atualizada no relógio para você. Mas, basicamente, o cálculo das horas eram feito de 3 em 3 horas, nessas jornadas de 3 em 3 horas. Então, começava algo em torno das 6 da manhã, e esse período de 12 horas até o pôr do sol, mais ou menos 6 da tarde. Então, se você pega hora terça, na verdade, era às 9 da manhã. A hora sexta era ao meio-dia. A hora nona, 3 da tarde. A hora undécima é às 5 da tarde. Porque a hora 12ª já era 6 de novo. Então, Jesus parte desse imaginário e pega isso para que você possa entender. E aí ele começa, vai comigo no verso 1, para que a gente comece a entender as verdades espirituais reveladas a partir dessa cena cotidiana. E ele diz, olha, porque o reino dos céus é semelhante a um homem que ele é chefe de família. E ele contrata trabalhadores para a sua vinha. E aí lá no final, quando dá aquele incômodo no coração daqueles que começaram a trabalhar mais cedo e acabaram recebendo por último, ele diz lá no verso 15, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu, ou é mal ao teu olho porque eu sou bom. Quando nós entendemos a forma como ele começa e a forma como ele encerra essa parábola, que a gente tem pelo menos 2 fundamentos que nós precisamos entender a respeito do reino de Deus, que é soberania e graça. Soberania e graça, meus irmãos, eles são fundamentos do reino de Deus. Ele está pegando o imaginário e dizendo, olha, eu não posso fazer aquilo que eu quero do que é meu. Fiquem tranquilos, essa criança vai ficar melhor, irmãos, é meu filho. Em nome de Jesus. Eu não posso fazer isso do que é meu. E eu sou dono dessa vinha. E nós precisamos entender soberania. Fala para quem está do teu lado, Deus é soberano. Ora, o reino é dos céus. Aquele senhor, ele era o chefe da família, ele era o dono da vinha. E nós precisamos entender que nessa realidade espiritual, Deus é dono de tudo. Portanto, ele age soberanamente a partir do seu trono de reino para com a criação, porque ele é o criador. Colossenses 1, verso 16, vai dizer, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Meus irmãos, parece talvez simples, para alguns não é tão assim. Entender a soberania de Deus resolveria boa parte das nossas crises com o Senhor, pastor Edmilson. Porque tem perguntas, meu irmão, na minha e na sua vida, que a resposta vai ser soberania de Deus. Deus é soberano. Nós não vamos encontrar uma resposta plausível, nós não vamos encontrar dentro da nossa racionalidade uma explicação, mas nós precisamos, se queremos de fato priorizar e entender reino dos céus, nos render
a soberania de Deus. Tem respostas mesmo dentro da Bíblia que a gente vai olhar e vai dizer, Deus é soberano. Às vezes a gente estava no seminário e por sinal quero agradecer aos irmãos, eu e Pauline graduamos, né, encerramos nossos estudos no meio do ano, mas graduamos agora em dezembro, sexta-feira tivemos nossa cerimônia de graduação. Graças a Deus, mais uma etapa terminada na vida. E obrigado, irmãos, por terem nos sustentado em oração nesse tempo. Mas tinha aulas nossas, Diego, que a gente olhava para o professor e falava, ô professor, mas por que isso, isso, isso? E aí ele dizia, soberania de Deus. 3 palavras. Eu lembro que tinha um professor nosso de Novo Testamento que ele falava, a resposta está em 3 palavras, soberania de Deus. Eu não consigo te explicar tudo, mas tem coisas, senão a gente perde a fé. Se a gente não se render a essa soberania do Senhor. Romanos 9:20 vai dizer, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode um objeto perguntar a quem fez, por que me fizeste assim? Nós precisamos entender que Deus é soberano. Eu e você podemos morrer sem todas as respostas que queríamos receber de Deus. Só não podemos morrer sem nos rendermos à soberania dEle. O Senhor é soberano e a gente precisa entender isso. Na realidade do reino dos céus, Ele é soberano. E talvez pareça custoso a nós, talvez é difícil, mas muitos de nós talvez não queremos nos render a essa soberania. Só que quando a gente entende que essa soberania também é alimentada por um Deus que é gracioso, generoso. Ele é um Deus justo. Então é maravilhoso a gente ser submisso a esse Deus. Porque veja que quando o Senhor Jesus, falando então, aqui a parábola, ele talvez está pensando, olha, eu tenho que pegar um cenário comum para poder explicar para esse povo, para Pedro e os demais. Mas se eu tiver que explicar alguma realidade do reino dos céus, eu também não posso explicar num ponto de vista tão comum, porque o reino dos céus, ele é incomum para a perspectiva terrena, ou seja, ele tem valores que a terra não consegue compreender, porque no valor terreno, a proporção do pagamento ia ser, quem trabalhou mais, ganha mais, quem trabalhou menos, ganha menos. E aí o Senhor Jesus diz, mas eu tenho que falar sobre generosidade, porque o reino dos céus é um Deus soberano, mas também gracioso e generoso. E aí que ele começa a colocar esse elemento que traz tanta raiva no coração daqueles que trabalharam primeiro, porque ele diz, mas os últimos também vão receber um denário. Vão receber como se tivessem trabalhado. E por quê? Porque eu quero. E é mal ao teu olho, ou seja, causa ciúme a você, essa expressão no original, essa é a ideia. Causa ciúme a você a minha bondade, a minha generosidade, porque te é tão mal que eu sou generoso para com os outros. E nós precisamos entender que Deus é soberano, mas também Ele é gracioso. E a beleza do reino dos céus, quando ele está falando isso aqui, ora, os judeus se viam como aqueles que detinham essa promessa e guardavam, não, o reino nos pertence, o rei pertence a nós. E aí de repente Jesus Cristo vem e abre essa porta para gentios. Claro, e nós temos desde o Antigo Testamento, nós vemos gentios, e quando o Senhor Jesus está lá em Cafarnaum, na sinagoga, ele também endereça esse ponto, mas a questão é que agora ele está sentando com aqueles que os próprios judeus excluíam. Ele está sentando com aqueles que eram pecadores, que eram impuros, que eram desprezados na sociedade, e esses últimos estavam recebendo com mais alegria a chegada desse reino, quando os primeiros ficavam enciumados, dizendo, não, eu que tenho o direito de receber esse valor. Nós não podemos nos incomodar, meus irmãos, com a generosidade do nosso Deus, quando ela não é para conosco apenas. Mas o reino de Deus, nós já pregamos aqui, ele é como uma rede, lembra? Quem estava aqui vai lembrar dessa pregação, espero eu. Muita generosidade minha, né? É como essa rede que foi lançada ao mar. E sai pegando peixes bons e peixes não tão bons assim, ou ruins. Ora, 1 Coríntios 1:26
Paulo falando nessa igreja vai dizer, se você quiser pode abrir 1 Coríntios 1:26. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Verso 27 agora. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Essa graça do Senhor não é apenas a graça que chama aqueles que estavam lá, o dia todo quase esperando uma oportunidade de emprego. Veja, eles não estavam lá parados porque estavam numa rede, Romário, tomando água de coco, aleluia, quem dera, hein? Comendo um cuscuz quentinho, com manteiga e sal, glória ao teu nome, Jesus. Mas eles estavam esperando de alguma oportunidade de trabalho. Talvez para outros já tinham te dito, não, sai, não compensa nem trabalhar 1 hora só. O que você vai ganhar trabalhando 1 hora, não dá nem para pagar o que você precisa para sobreviver. Afinal, 1 denário, se você lembra aqui quando a gente falou dos talentos, é o pagamento por um dia de trabalho. Ora, se fosse ser proporcional, ele ia receber menos de 1 denário. É como se você fosse aí fazer um trabalho, você que é profissional liberal, e falar, não, isso nem compensa nem a gasolina que eu vou gastar. É como se para trabalhar 1 hora, eu vou chegar em casa e minha esposa vai dizer, e aí, trabalhou? Eu vou dizer, trabalhei. E cadê para a gente comprar comida? Não dá não. E está lá o filho chorando, a mulher zangada, disse, era melhor ter voltado para casa, dizendo, meu amor, hoje o dia não foi tão bom assim. Só que essa graça e generosidade de Jesus, revelada aqui na parábola, não é apenas de chamar esses trabalhadores, mas de pagar a eles algo que eles não iam padecer necessidade. Eles não iam voltar para casa dizendo, o dia foi ruim. Eles não iam voltar para casa dizendo, eu não tenho dinheiro para pagar pelo menos o que a gente precisa para sobreviver. Ele vai dizer, eu achei um Senhor tão generoso, que mesmo trabalhando 1 hora, eu consegui o que a gente precisa para sobreviver. Esse é o nosso Deus generoso. Ele não está preocupado com quanto eu e você trabalhamos ou produzimos para Ele. Ele está preocupado com o nosso coração. Não é o quanto trabalhamos, é como servimos na vinha desse rei. Como servimos na vinha desse Senhor. Certamente eu e você, se fôssemos pensar pelo âmbito natural, a gente ia ficar com a mesma raiva dos primeiros. Já pensou? Você trabalha o ano todo, chega lá o bônus no final do ano, vai para alguém que trabalha, mas o bônus completo, não é proporcional não, vai para alguém que trabalhou só 15 dias, irmã Valesca. Ou você que é profissional liberal, fez lá o seu dia de trabalho, vem alguém, só finaliza ali e ganha mais do que você ganhou trabalhando o dia todo. Já pensou, pastor Edmilson, você está lá entregando tanta coisa, vem alguém, entregou uma coisinha, ganhou mais. A gente vai ficar chateado. A gente esfregou tanto aquela piscina, Jesus. Aí vem alguém, tirou 2 folhas, ganhou mais. Hein, você limpou aquela casa com tanta dedicação. Vem alguém, assoprou a poeirinha que estava na mesa e disse, está aqui, pode ir. Você está lá saindo com as suas coisas, suado, cansado, olhando para trás, dizendo, isso não é justo. Só que a gente não pode transpor essa realidade terrena para a realidade espiritual. Porque se a gente faz isso, a gente está fracassando, sucumbindo na nossa vida espiritual. Porque a gente não está servindo para ganhar retribuição, a gente está servindo pela alegria de servir. Amém? Nós como igreja, meus irmãos, e eu falo agora para os irmãos mesmo, para você que entregou sua vida para Jesus, nós temos que ter muito cuidado para não deixar essa realidade afetar o nosso coração. Nem para nos orgulharmos, e nem para nos entristecermos. Porque a gente também pode ter, irmão Marcos, um orgulho dizendo, trabalhei 12 horas, trabalhei tanto para essa vinha. Se aquele ali está ganhando 1 denário em 1 hora, é hoje que eu volto para casa com o bolso cheio. E todos nós que colocamos a mão no arado pela obra do Senhor, pastores inclusive,
Temos que ter cuidado para a gente não se tornar orgulhosos, ou orgulhoso demais. Só porque a gente está fazendo algo para o Senhor. É graça dele, é pela força dele, é pela condução do Senhor. É como foi ministrado na adoração agora. Eu já vi pastor... Todos nós pecamos, tá, irmãos? Vamos ter graça e misericórdia com o pastor também. Eu já vi pastor dizendo, mas eu já batizei tantos. Tantos já aceitaram Jesus comigo quando eu estava pregando. Isso se torna orgulho. Você só foi um instrumento, meu irmão. A palavra é do Senhor. O Espírito Santo é do Senhor. E você, irmão, também. Talvez pode estar cansado, dizendo, poxa, eu trabalho tanto e parece que não tem resultado. Estou cansado já dessa igreja, desse reino, dessa vinha. Não deixa esse espírito de retribuição, de injustiça, de inveja tomar conta do teu coração. Serve ao Senhor pela alegria de servir na vinha do Rei, em nome de Jesus Cristo. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, rende isso ao Senhor e diz, Senhor, me devolve a alegria de trabalhar quantas horas forem necessárias na vinha do Senhor. Faz essa oração, Senhor, me devolve essa alegria de trabalhar na tua vinha. Em nome de Jesus. Quando nós olhamos, seguindo aqui a parábola, meu irmão, nós vemos dois grupos que estão trabalhando. Verso 2, eu vou saltar alguns versos, vem comigo em Mateus 20. Verso 2, ele começa dizendo, tendo acordado, ou seja, tendo ajustado, tendo contratado, tendo feito esse acordo com os trabalhadores de um denário, foi lá e mandou esse para a vinha. Esses são os que trabalham pelo denário, a partir de um acordo. Só que quando nós continuamos essa narrativa, nós vemos lá no verso 3 que ele saiu na hora terça, ou seja, já era 3 horas de trabalho a menos do que os primeiros. E aí lá no verso 4, esses que saíram na hora terça, ou às 9 da manhã, se você tiver na sua Bíblia assim, ele não fez um acordo necessariamente, Diego, de um valor, eles saíram para trabalhar sem saber quanto iam receber, porque a palavra do Senhor foi só, eu vou dar a vocês o que é justo. E aí o verso 5 diz que os da hora sexta e o da hora nona fez da mesma forma, ou seja, eles saem para trabalhar sem saber quanto vão ganhar, só sabem e podem confiar nesse Senhor, porque o Senhor da vinha diz que vai dar o que é justo, e se ele diz que vai pagar o que é justo, eu estou tranquilo com a justiça do Senhor da vinha. E aí o verso 7 fala a respeito daqueles que saíram por último, para trabalhar como se fosse só 1 hora. E aí dizendo, olha, ele disse, vocês vão também para a vinha, e de vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Existem 2 grupos que trabalham para o Senhor. Aqueles que pensam no contrato, no acordo, no denário. E aqueles que saem para trabalhar, na certeza de que o Senhor da vinha é justo. E eu me satisfaço na alegria de poder ter sido chamado para trabalhar nessa vinha, em nome de Jesus. Que nós sejamos achados, meu irmão, como esses que saem com alegria, sem olhar, mas espera aí, mas quanto você vai me pagar? Espera aí, não vou lá agora não, você nem me falou quanto eu vou receber. Por 6 horas, se não compensar, eu nem vou. Você não encontra esse diálogo aqui. Você não encontra nem a menção de tendo ajustado. Não, eles fazem assim, vão lá e eu vou acertar com vocês depois. Por isso que nós precisamos orar dizendo, Senhor, devolve-me a alegria de servir na tua vinha. De onde é que essa parábola parte, meus irmãos? Essa parábola parte do capítulo 19, Diego. E o que acontece no capítulo 19 é Pedro. Pedro que está, nosso irmão Pedrão, né, pastor Edmilson? E ele está lá perguntando, Senhor, quando é que a gente vai receber essa retribuição por termos deixado tudo, Flávio? Mas essa pergunta de Pedro, ela parte, na verdade, de um outro cenário, que é o jovem rico. Quem lembra do jovem rico? Alguns, glória a Deus, 3 lembram. Vai a partir do capítulo 19, verso 16. E fique tranquilo, não estou botando 2 sermões em um não, tá? É o mesmo. Ora, a partir do verso 16, nós temos esse encontro do jovem rico, dizendo, Senhor, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Bom mestre.
E aí o Senhor vai e fala, ele diz, olha, eu já tenho obedecido tudo isso. Aí, então falta só uma coisinha. Vai lá agora, vende o que você tem e segue-me. Ora, esse convite, esse chamado para trabalhar na vinha, devia trazer no coração desse jovem o quê? Alegria. Vai lá, vende tudo que tem, vai para a vinha, porque eu vou te pagar o que é justo. Não, vamos sentar primeiro para fazer um acordo. Cadê o meu denário? Porque sabe o que acontece com o jovem? O jovem fica triste. Verso 22 do capítulo 19. O jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste. Meus irmãos, esse para mim é um dos versos que mais me pega nessa história. Aquilo que era para trazer alegria, trouxe tristeza, porque ele não soube priorizar o reino de Deus. A gente está como igreja, você que está nos visitando saiba disso, nós estamos como igreja no ano da prioridade do reino de Deus. E como nossos valores são tão terrenos. Como a gente é apegado a esse denário. Como a gente é apegado a essa retribuição. Como a gente, mesmo sabendo que nós não estamos acumulando tesouros aqui na terra, mas nos céus, a gente quer ver uns tesourinhos aqui na terra. E como quantas vezes isso é o que macula o meu e o seu coração e nos impede de sermos mais eficazes no reino de Deus. Porque nós tiramos os olhos das coisas eternas e começamos a colocar o olho nos nossos denários. Eu trabalhei, Senhor. É para o Senhor me pagar. E não entendendo soberania, a gente começa a colocar Deus ali no cantinho, pressionando Ele. Enquanto o Senhor não me explicar isso, enquanto o Senhor não me explicar porque o fulano, que faz menos do que eu faço, está caminhando dessa forma, e eu, que estou aqui agora, servindo ao Senhor, aguenta aquele pastor nordestino difícil, estou aqui sofrendo, alguns irmãos riram, parece que é verdade, irmãos. Por que, Deus? A gente começa a colocar Deus contra a parede, porque a gente deixou de entender soberania, generosidade, a gente começou a trabalhar pela recompensa, paramos de trabalhar simplesmente pela alegria e pelo relacionamento com o Senhor da vinha. Quem prioriza o reino de Deus não trabalha pela recompensa. Quem prioriza o reino de Deus trabalha pelo relacionamento. Quem prioriza o reino de Deus não trabalha pela proposta. Quem prioriza o reino de Deus trabalha pelo propósito. Quem prioriza o reino de Deus não é penalizado. Quem prioriza o reino de Deus é privilegiado. O jovem rico ficou triste. E aí, o Senhor Jesus vai e fala, como é difícil, como é desafiador para um rico, para aqueles que amam as riquezas nessa terra, acessarem o reino dos céus, Rafael. Aí o nosso irmão amado, Pedro, e aí eu estou já no verso 27, do capítulo 19, ele diz, então, respondendo Pedro, lhe disse, eis que nós deixamos tudo, te seguimos. O que nós teremos por isso? Será que eu e você não já perguntamos isso ao Senhor? Senhor, parece que estava mais fácil sem abandonar tudo. Parece que era mais fácil a vida assim. Parece que foi eu, na verdade, abandonar tudo que eu fiquei sem nada mesmo. Porque nós não entendemos que, na verdade, a gente acabou ganhando tudo que a gente precisava. O Mauro citou hoje, o louvor ministrou ao nosso coração com tanta sintonia com aquilo que está sendo pregado. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale a gente sair acumulando riquezas, bens e tudo mais, e perder a nossa salvação e ver a nossa geração também perdida? A gente precisa investir nesse lugar, meus irmãos, da nossa vida com o Senhor e da vida dos outros com o Senhor. Jesus vai então, verso 28, e diz, em verdade eu vos digo, que vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha o verso 29, se é promessa de Deus, se apegue a ela em nome de Jesus. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome. Não é pela recompensa. Não é porque você tem interesse por trás disso.
é simplesmente pelo nome que está acima de todo nome, aleluia, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porque muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Aí ele entra com a parábola. Então essa parábola é resposta a essa reflexão ou indignação de Pedro, dizendo, quando é que a gente vai? O que a gente vai ter? Por ter deixado tudo para te seguir. Eu quero te encorajar, meu irmão, a parar de fazer conta se compensa ou não servir ao Senhor. Quero te encorajar de parar de tentar fazer esse acordo dizendo quanto é que eu vou ganhar de volta. Entrega tudo. Se lança ao Senhor. E tem promessas maravilhosas sobre a tua vida. A vida eterna te aguarda. Promessa do Senhor cumprida sobre você. Ainda que padeçamos aqui nessa terra, estamos ganhando um lugar na eternidade com Ele, que é muito melhor do que qualquer lugar muito bom aqui nessa terra. É melhor do que estar lá em Porto de Galinhas, naquele mar tranquilo, maravilhoso. É a eternidade com o Senhor. Como é? Com a redezinha. Em Porto de Galinhas pode ser aquela redezinha mais furadinha, Romário, que a gente pega até um pouquinho da água gostosa ali. Né? Em Jericoacoara tem assim. Lá de todo jeito é bom, aleluia. Meu irmão, para de fazer conta. Só decide hoje seguir ao Jesus. E seguir Ele em primeiro lugar. Entender que é privilégio, que é alegria, que é bênção. Trabalhar o máximo possível nessa vinha. Que aqueles que trabalharam uma hora, glória a Deus por isso. Que trabalham 3 horas, glória a Deus por isso. Que trabalham 12 horas, glória a Deus por isso. Não fica dizendo como talvez os primeiros lá, que falam dizendo, poxa, se eu soubesse que ia ganhar um denário também, eu tinha trabalhado só 1 hora. Não traz essa mentalidade humana para a tua vida espiritual. Não pensa com Deus, qual o mínimo que eu posso fazer para ganhar algo para o Senhor. Não, pensa qual o máximo que eu posso fazer para viver a eternidade contigo, Deus. Qual o meu melhor? Não é sobre quanto de tempo você vai gastar, é qual o teu melhor, qual o teu coração, como está o teu coração. Não adianta trabalhar 12 horas, como os primeiros, com o coração errado. É melhor trabalhar menos, com o coração no lugar certo. Com a certeza da alegria de o que for justo, Ele nos dará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Para a gente finalizar, o Ministério do Louvor pode vir. Marcos 10, capítulo 10, verso 43, perdão. Marcos 10, 43. Mas entre vós, aqui era a discussão sobre quem era o maior, quem era o melhor, quem podia se assentar à direita e à esquerda de Jesus Cristo. Ele diz, entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso servo. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Para terminar, talvez alguns aqui estão ainda na praça, com as suas ferramentas, pensando, será que alguém vai nos contratar? Eu quero te dizer que essa oferta de amor e graça já está disponível. É o Senhor Jesus Cristo dizendo, vem trabalhar na vinha. Entrega a tua vida. Vem. Eu sei que você está aí, mas eu não te esqueci. Talvez outros te esqueceram, mas eu não me esqueci de você. Tem uma proposta para você. Vai trabalhar. E o que for justo, eu te darei. Se nós pegássemos as nossas ferramentas, saíssemos desse lugar de espera, e nos pudéssemos a trabalhar na vinha do Senhor, com alegria, pelo privilégio, não pela recompensa, porque é tão bom pertencer ao Senhor. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor Jesus, nós te amamos, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por nos chamar, obrigado por nos abraçar, obrigado, Senhor, por ofertar, Deus. Obrigado, Senhor, por nos fazer cooperadores contigo, Pai. Senhor, nós clamamos nessa manhã, Pai, devolve-nos a alegria, Deus, de te servir, Pai, a despeito do denário, a despeito da recompensa, só pela alegria de te servir, Senhor. Senhor, não nos deixa ser como o jovem rico, Pai,
que ouvindo o convite de vem e segue-me, ficou triste, porque estava olhando para a recompensa terrena. Nos dá um coração, Pai, capaz de olhar a realidade celestial e dizer, eu quero Jesus. Ainda que eu padeça aqui nessa terra, há uma promessa de uma recompensa eterna nos céus, onde homem nenhum pode roubar, onde traça nenhuma vai consumir. A ti toda honra, Pai, toda glória, Pai, todo louvor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que nós não sejamos esses primeiros que um dia se tornaram os últimos, Pai. Queremos continuar te servindo, Pai. Queremos continuar te servindo, Deus, em nome de Jesus. Eu tenho, para terminar, enquanto nós vamos louvar, 3 conselhos para guardar no seu coração, se você quiser e puder. O primeiro é, reconheça a soberania de Deus, meu irmão. Se renda hoje à soberania do Senhor. Diga, Senhor, eu entendo que o Senhor é soberano. E deixa isso ser paz no teu coração e não tormenta. 2, evite ser vítima de alguém que trabalha nas coisas espirituais pela recompensa de um salário. E 3, para de inveja. Se mantém distante. Só foca em trabalhar. Para de olhar o que o Senhor está pagando para os demais trabalhadores. Faz o teu melhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E deixa Ele te usar poderosamente na vinha dele. Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.